Ora, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Isto vai ser uma mensagem super rápida dedicada ao PAN e ao Bloco de Esquerda. Porque, pá, aí ontem ou antes de ontem, os tipos no Parlamento estavam a discutir o quanto é que concordam ou discordam que lá o Presidente de Israel, a visita do Presidente de Israel a Portugal. E então o PAN e o Bloco, não é? Pronto, puseram com a sua própria opinião de que não concordavam perfeitamente com a visita do Presidente de Israel em Portugal. E o que eu posso dizer? Eu posso dizer uma coisa. Há uns anos atrás, nem há 2 ou 3 anos, o Presidente de Israel ofereceu, de uma forma simbólica, tendo em conta que Israel só passa a vida a dedicar-se ao simbolismo e tudo mais há mais de uns quantos séculos, ok? Um candelabro a Portugal. Portanto, em princípio, deve haver alguma relação na associação desse presente, não é? Porque normalmente eles só oferecem bombas e afins. Pronto. E à parte isso, é o que eu comentei lá no vídeo do Facebook do PAN, é que a história da humanidade, não é? Até a história de Portugal não é após Salazar, não é após 25 de Abril. Nem pós Salazar. Não é? Portugal tem pelo menos 600 anos de história. E esses 600 anos de história oficiais, ok? Oficiais. A história não é o que aconteceu, é o que as pessoas viviam mentalmente e teoricamente nas suas vidas. Não, a parte disso é nós, mesmo que não gostemos de algumas coisas ou de algumas pessoas, não é? Convém saber lidar com essas pessoas. Faz lembrar um bocadinho aquela coisa. Um dia destes, eu até fiz o vídeo, né, que chama-se não sei o quê dos casos policiais. Portanto, em princípio, chama-se A Busca da Improbabilidade. Casos policiais. Pronto. E nesse videozinho, não é? Eu fui abordado por 6 polícias. Estava para ver se eu tinha uma faca, ou seja lá o que for. De uma forma aleatória. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, mesmo que um gajo não goste propriamente de certos papéis, nós devemos é saber, simplesmente, pronto, estar. Saber estar. Quando aqueles papéis têm função. Eu não critiquei os polícias por serem polícias. Eu critiquei os polícias por estarem a fazer uma coisa aleatória. Sem razão aparente. Só isso. Portanto, é a mesma coisa, não é? Israel e a China. A China e Israel têm contactos. E desenvolveram relações que potenciam a paz entre os dois. E, naturalmente, se vocês virem a história de Portugal, até Espanha e Portugal, vamos fugir completamente à história política. História, Espanha e Portugal foi, durante séculos, a terra de sefarditas. Os sefarditas eram judeus. Que, contudo, não queriam criar à força nem impor nada a ninguém. Foram aqueles que tiveram que criar as famosas alheiras, para que os cristãos não os matassem. Porque depois até a própria história da religião, não é? Depois há a vingança, não é? Primeiro o cristão foi o primeiro cristão, chamado Cristo, foi crucificado pelos judeus e depois, mais tarde, os cristãos andaram atrás dos judeus. Não surpreendeu nada, é só vingança. Mas, de qualquer modo, à parte dessas questões, não é? Portugal e Espanha, lá está, é a zona de sefarditas. Existe aqui
centenas, se não milhares de livros de literatura sefardita, não é? De malta que era os tais judeus que fugiram aos judeus, não é? Ao que nós conhecemos Israel, não é? E, portanto, Israel também é tipo uma cidadezinha, um paísinho que foi feito à pancada, não é? E, portanto, pronto, aquilo, pronto, é tipo ocupações. Falar nisso, até podia também tagar aqui a Maria José Morgado, não é? Para falar sobre justiça. Justiça, normalmente, como ela pode ver, não é? Pronto. Associa-se a ocupações em que não é como os anarquistas. Os anarquistas, ao menos, fazem ocupações e quando veem que estão a prejudicar alguém, saem. As ocupações dos vossos amigos e amantes políticos, não é? As ocupações havia força e havia armas. É por isso que eu acho que, pronto, a malta de justiça gosta mais, não é? Dessa malta do que os anarquistas, porque, pronto, usam violência para mostrar as suas ideias. Este homenzinho, pronto, este homenzinho chamado Netanyahu, não é? Tem um nome assim, parece o Nathanael, no fundo, não é? Um nome espécie de Nathanael. O gajo tem contactos com as diplomacias chinesas, que têm pelo menos mais de 5.000 anos. Eu até dizia que, na verdade, tem mais de 550.000 anos, não é 5.000 anos. Isso é esquecer a história. Portanto, pronto, tenho aqui uma espécie de civilizações antigas que estão associadas à transformação da realidade sobre quase todas as áreas. Primeiramente económica, logo a seguir militar e depois tecnológica. E só depois é que vem a civilização como possível condição de paz. Mas depois aquilo também é de rir e chorar por mais. Portanto, queridos amigos do PAN e do PAN, pronto, que são o pessoal que defende os animais, pronto, acho muito bem. E as pessoas também, e a natureza. O Bloco de Esquerda é aquela balsa que eu nem preciso perguntar se eles defendem ambas as coisas. Não precisam ter o nome dessas três condições no nome do partido. E, portanto, pronto, eu considero que o Bloco é aquela malta que faz alguma coisa. É tipo, é a faísca, põe a arder a madeira. Porque, entretanto, o resto, pronto, a maior parte das coisas boas que nós temos neste país foi o Bloco que pôs a coisa a funcionar. O resto é de rir. É tipo, por exemplo, e às vezes também até o Bloco, não é? Tipo, é coisa das águas que o PAN estava a discutir ontem. Em princípio, não é? Se durante 20 anos a malta não fez nada de uma coisa que era suposto fazer, é a mesma coisa que qualquer um de vocês, okay? Pegar num filho, numa filha, não o levar à escola nos primeiros 20 anos. Pois, em princípio, se ele não sabe ler, não o culpem de nada. Não é? Porque, em princípio, pronto. Ao menos deram-lhe a liberdade, não é? De escolher não fazer. E isto o que é que acontece? Pronto, provavelmente a malta que está como responsabilidade de cuidar das águas e de preparar aquelas mecânicas todas para cuidar da água, não é? Como se estão a borrifar e não querem fazer isso. Pronto, eles deram-lhe a liberdade de não fazer isso. Sem ser via a imposição de fazer isso. Pronto. À partida, está tudo bem. Agora é claro que uma malta que tem normalmente associado à China e ao
Totalarismo. Raio de palavra estranha. Pronto. Os meios dos absolutistas. E a malta que é mais ou menos absolutista. Um bocadinho mais do que eu, porque eu sou mais ou menos ignorante. Mas há malta que tem um domínio, um conhecimento assim em bruto. Convém, não é? Convém que, ao menos, quem o receba tenha um mínimo de conhecimento. Porque senão vou considerar, bem, esta gente está aqui a fazer teatrinho. Eu também sei fazer teatrinho, mas pá, eu queria discutir com alguém que tivesse conhecimento sobre estas questões, não é? À parte disso, o que era fixe, não é? Era que não era fixe, isso é o que está a acontecer. O António Guterres, não é? Na parte europeia, tem tentado falar sobre as questões da Palestina e sobre o abuso que existe por parte de Israel aos palestinianos. Contudo, há malta, principalmente a ativista, que passa há mais de 20 anos faz isso. Todos os dias ou quase todos os dias. E mesmo assim, resultado zero. Mas isso são coisas que eu não percebo. A malta que anda a lutar por uma terra que nunca será de ninguém. Porque é um bocado aquela coisa. Portugal também amanhã pode ser de ninguém. Depois de percebermos que tivemos, não é? Vivemos até numas condições bem porreirinhas ao nível da liberdade de expressão. E não só de liberdade de verbalização, mas também a liberdade de fazermos o que nos dá na real gana. Ou quase tudo, não é? Termos aqui um trabalho tão grande para depois, de um dia para o outro, perder tudo, era chunga. Mas a probabilidade é grande. Se caso Portugal não tivesse bons contactos internacionais, este apoio, que é um apoio, tipo uma merdinha, não é? No meio do mundo inteiro, um apoio de merda, já era de alguém. Mas, portanto, a questão de sabermos lidar até com uma malta que em princípio não temos afinidades políticas é bom. Eu próprio, à parte dos meus pais que têm certas perspectivas de como fazer as coisas diferente das minhas, okay? É bom discutir com eles. E já conheci malta há uns bons anos atrás que se assumia racista e fascista e coisas assim do género. Gajos que até eram quase morenos, tipo, ao nível da sua pele e afins, malta. Pronto, em princípio podíamos associar automaticamente uma disfunção cerebral. Alguém que é moreno dizer que é fascista, em princípio, pronto, é uma piada para os fascistas. E para aquela gente assim mesmo, pronto, que não sabe lidar propriamente com nada, não é? Apaixonaram-se por um livro. É tipo a malta a malta cristã, não é? Se apaixonaram por um livro e depois querem pôr aquele livro a funcionar e a aplicar o conteúdo informativo daquele livro na realidade a tudo o que conhecem. Os fascistas é igual, os comunistas é igual, os anarquistas é igual, os religiosos, é tudo igual. A malta que vai para a escola é igual. A malta que tira cursos técnicos, ora profissionais, ora universitários, ora seja o que for, é tudo igual. Como eu disse ali no vídeo dedicado aos mestres, há uma prova científica de que a humanidade consegue produzir o que está escrito. É só isso. Não há uma prova científica de que a humanidade é capaz de criar alguma coisa sem ler nada. Não há propriamente uma prova científica que afirme isso. Contudo, eu também acredito que seja, não é? Viva a criatividade e a experimentação das coisas, sem a teoria.
A teoria ajuda-nos a que aquilo fique melhorzinho. É só isso. E portanto, eu estava a dizer, o que eu queria dizer é que pá, convém, mesmo que um gajo não goste de certas afinidades do pensamento, como disse, pá, eu conheci uma malta que, pronto, que a nível de afinidades políticas e de pensamento, pronto, posso considerar que são horrendos. Contudo, era malta que sabia falar. Isto é, sabia discutir, sabia falar, sabia discutir e tinha conhecimento do conteúdo que estava a discutir. Portanto, mesmo que em certas abordagens de como aplicar o conhecimento na realidade, para mim, para essa pessoa, fosse, e deve continuar a ser, completamente inversos, ok? Nós não tínhamos um mecanismo interno de nos violar e espancar até à morte. Só porque temos uma perspectiva interpretativa da realidade completamente inversa. Pelo contrário, havia um grande respeito e, portanto, esse respeito mereceu que pelo menos, não é? Pronto, cada um entendesse que, pronto, não valia a pena tentar que o outro mudasse, porque não dá. Não dá. Mas pelo menos, pronto, lá está. Falamos, sem a necessidade de nos espancarmos e nos matarmos. Por causa daquilo que cada um pensa. Que é um bocadinho aquela perspectiva que eu faço sempre uma crítica compulsiva ao catolicismo. Aos amantes do Cristo, não é? Aos amantes da crucificação de alguém para culpabilizar alguém. E portanto, pronto, se bem aparece-me o Bloco e o PAN, que são aqueles dois partidos que eu menos pensava em que, pronto, fizessem um daqueles comentários, não é? Porque, pá, por favor, não é? Que vocês tentem avançar um bocadinho para a coisa não correr mal. Que é avançar no sentido em que não vale a pena trazer memórias que aconteceram por aquilo que foi expresso. É que, como eu disse também num vídeo anterior, a história da humanidade, seja lá o que for que aconteceu na história da humanidade, aconteceu por aquilo que foi pronunciado. Nada mais. Portanto, em princípio, temos aqui um bolo megalómano, não é? Na história de pessoas que querem culpabilizar, crucificar, matar e destruir tudo o que existe, okay? Isto já é uma coisa animalesca, por causa de alguém que se pronunciou. Portanto, em princípio, a pronunciação de algo parece criar coisas horrendas, tais como as guerras. E, portanto, não convém, não é? Tendo em conta que eu estou neste papel também há mais de 13 aninhos, já lá vão quase 4 anos, não é? A tentar colaborar com o PAN, com o Bloco, com os feministas, com os anarquismos, com toda a gente que eu até tenho alguma afinidade de pensamento, não é? Mas a malta está-se a borrifar. Pronto, está-se a borrifar e isto depois é um bocado aquela coisa. Quando as pessoas estão a borrifar, não é? Na verdade não se estão a borrifar, não é? Pronto, eu continuo vivo porque as pessoas não se estão a borrifar. Contudo, convinha que essa malta, pronto, usasse um bocadinho o cérebro. Senão, ao trazerem certas memórias para o presente, não é? A probabilidade de acontecer a memória lá está. Basta que alguém a sinta. E ela volta no seu melhor. E, portanto, mais vale, não é? Tentarmos saber fazer a jogada. Não é? Não vale a pena estar a dizer que alguém irá
produzir algo que já foi produzido, tendo em conta que ainda não está a produzir. Convém. Tributo ao PAN e ao Bloco.